Fala pessoal, agora vamos falar um pouquinho sobre a SAF, é isso mesmo. Na semana passada eu entrevistei o Leonardo Oliveira, o jornalista do grupo GZH, e também o Alexandre Pretzel, que hoje trabalha na Rádio Bandeirantes. E lá pelas tantas, a gente falando um pouco sobre direções, e os dois falam, olha, a solução e o ideal seria virar SAF. Mas aí eu pergunto, tanto pro Pretzel quanto pro Leonardo, tem como virar SAF? A gente vive num galpão aqui no Rio Grande do Sul, onde a gente é muito conservador, a gente acha que nós gaúchos não precisamos de estrangeiros, por exemplo, quando contrata um técnico. Se é um técnico gaúcho e faz algumas besteiras, passa a mão por cima. Se é um técnico estrangeiro, meu Deus do céu, né? Só faltam derrubar a casa em cima da cabeça desses técnicos. Então tem um conservadorismo, tem uma questão até de soberba, de orgulho, de arrogância que os gaúchos têm em relação a isso. Mas o que eu vou falar aqui é a questão política dos dois clubes, tanto do Inter quanto do Grêmio, mas especialmente do Inter, que eu tenho um conhecimento até maior. E se eles têm como virar SAF, como virariam o SAF, se a SAF seria uma solução. Eu vou começar pelo lado do Internacional. O Inter tem 3 gestões horrorosas em sequência. Então o torcedor que diz assim, olha, eu quero muito que a gestão Barcelos acabe, que venha outra. A outra que vier, eu lamento dizer, mas a probabilidade é que cometa muitas que cometa muitas besteiras também. Não quero dizer que vai chegar uma outra gestão e vai sair, olha, contratando o técnico ideal, categorias de base excelente, com jogadores vendidos para o Barcelona e para o Real Madrid, como o time jogando a mil maravilhas. Não é bem assim, não. Não é bem assim, não. O Inter veio de 3 gestões terríveis. Vitório Pífero, Marcelo Medeiros e Alessandro Barcelos. Cada um com uma diferença característica. Os três não são iguais, não são iguais, mas cada um faz a besteira condizente com o seu, digamos, ou o não seu talento, né? O talento que eles têm de fazer besteiras. Isso eles são muito bons e fizeram no Internacional nesses últimos anos. Se o Inter está há aproximadamente 12 anos sem ganhar nada, desses 12, 8 são com essas gestões. Nada é coincidência. O Inter está há muito tempo sem ganhar nada por uma questão psicológica, que a sorte não está batendo, não é só por isso, é por gestões péssimas mesmo. Tem uma explicação no fundo, no fundo da luz. O Inter, quando troca a gestão e vem o Vitório Pífero, além de toda a gestão péssima, tem a questão que envolveu o Ministério Público, né? Então, o Vitório Pífero, que fez uma gestão tão ruim quanto o Marcelo Medeiros e o Barcelos em relação ao campo, lembrando, né, ele rebaixou o Internacional para a segunda divisão. Né, o Inter que nunca tinha caído e caiu pela primeira vez com o Pífero no comando. Além de tudo isso, então, além do campo, teve a questão do Ministério Público. Isso quer dizer que a gestão Vitório Pífero é a pior gestão da história. Então, nada se compara ao Pífero. Na sequência, veio o Medeiros. Pega um time destruído e destrói mais ainda, porque ele gasta demais, ele transforma a dívida do Inter numa situação colossal e tenta entregar ao clube uma Copa do Brasil, mas na verdade não entregou nenhum campeonato gaúcho, né? Então a gestão Marcelo Medeiros também foi tão ruim quanto a do Pífero. Claro que não chegar ao ponto de rebaixar e também não chegar ao ponto de parar no Ministério Público. Na sequência veio o Barcelos, e aí é uma questão que envolve modernidade, porque quando o Barcelos assume, ele diz que vai ser moderno, que vai fazer coisas fora do comum, e que na verdade ele faz mais do mesmo. Não tem nenhuma diferença estratosférica em relação ao que fazia Pífero, Medeiros e Barcelos. Como eu disse, cada um tem uma característica, cada um faz as besteiras com as suas características. Enfim, aí você vai perguntar, mas as próximas gestões podem transformar o Inter numa situação um pouco mais, digamos, com um trabalho melhor? Podem, mas quem garante isso? Ninguém garante isso. Por quê? Porque o Inter tem um cenário político, conselheiros, uma história política muito ruim. Muito ruim. O Inter tem uma situação muito desastrosa em relação a isso. É uma guerrilha política, é uma forma de pensar que não ajuda o clube. A gente pode dizer muito como foi a última eleição.
O presidente Alessandro Barcelos, ele era vice de futebol do Marcelo Medeiros. Os dois, ambos não eram da mesma, não faziam parte da mesma chapa. Eles não faziam parte da mesma chapa, mas é como acontece na política, às vezes pega um partido aqui, um dali e faz uma coligação. Mais ou menos ocorreu isso. O Medeiros contrata então o Barcelos para ser o vice de futebol. Ponto. O Barcelos assume, faz o seu trabalho e tudo mais. Só que o Alessandro e a chapa do Alessandro esperavam que a chapa do Medeiros e o Marcelo Medeiros fosse colocar ele como o sucessor. Por quê? O Medeiros já estava reeleito, né, já tinha segunda gestão, segundo mandato, e precisava indicar um sucessor, entre aspas. Só que não é o Alessandro, é o outro Barcelos, é o Alexandre. Quando o Alessandro e a sua chapa descobrem isso, opa, não, 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 não. Nós queremos disputar. Se não é na situação, é na oposição. E esse é o ponto. Para você entender o que é uma política de clube de futebol, o que é briga pelo poder e não pelo torcedor, pelo clube. Ah, mas eles não são colorados? São. Mas acima de tudo são orgulhosos, pensam somente no poder e querem sentar na cadeira de presidente. Essas três são os aspectos. O último é o clube, o último. Então assim, o Barcelos descobre que não vai ser ele e a sua chapa também. Eles pegam um contrato, finge que é um contrato, uma folha, e entrega na mesa do Marcelo Medeiros. O que é isso aqui, Barcelos? Isso aqui é um lançamento de candidatura, né? Eu vou me candidatar para ser o próximo presidente do Inter. Como assim? O senhor é o meu vice de futebol? Estamos trabalhando juntos? Não, eu vou ser o seu opositor. Ah, que maravilha! O senhor então vai ser o meu opositor. Isso, vou ser o seu opositor. Tu tá demitido então. Eu fiz uma figura de linguagem, uma brincadeira, mas foi isso que aconteceu. O Barcelos entregou o contrato e o Medeiros demitiu. Por que demitiu? Primeiro, ele não ia ter como vice de futebol um cara que ia ser opositor nas eleições no final do ano. E a sua chapa também não ia aceitar que tivesse um sujeito como vice de futebol, uma pasta importante do clube, trabalhando, sendo que ia ser opositor. Então demitiu. Isso ocorreu, inclusive, na saída do Eduardo Cudê e aquela questão política que envolveu o Inter depois também nas eleições, uma questão muito complexa também. Então você pega esse cenário. Para quem não entende muito em política, é mais ou menos o que acontece o seguinte. Digamos que o Lula, hoje ele tem o Geraldo Alckmin como seu vice. O PSDB e o PT estão juntos. Sempre foram opositores, mas dessa vez estão juntos. Digamos que chega em 2025, próximo a 2026, e começa a campanha política e tudo mais, e o Alckmin pensa o seguinte: olha, o Lula não vai disputar, né, tá com uma certa idade e tal, vai me indicar. Aí o Lula indica a Simone Tebet, o PT indica a Simone Tebet para ser a sua candidata política para a presidência. E o Alckmin e o PSDB olha com a seguinte visão: como assim? Eu estou de vice e não me escolhe? Não, eu vou disputar também. Aí ele chega na mesa do Lula e entrega um contrato: olha, vou ser candidato à presidência do PSDB, você ser o opositor. É mais ou menos o que aconteceu na política do Internacional, envolvendo o Barcelos e o Marcelo Medeiros. Então, assim, pessoal, eu expliquei a questão do Inter, por quê? Eles fazem um trabalho de 3 anos. Esses 3 anos, ele não faz um trabalho longevo, eles fazem um trabalho para colocar o seu nome na história. E colocar o nome na história não é, olha, eu fiz isso pelo Inter. Não, é para ter o nome na história, para os netos lembrarem, para daqui uns anos o pessoal lembrar. E o nome deles na história não é algo em prol do clube, é em prol deles. É do orgulho deles. Então quem espera que vai trocar de gestão e que vai melhorar, eu acho que assim, ó, é se iludir demais. E aí a gente chega na questão da SAF. SAF é solução? Não, não é solução. Mas digamos que tem um dono. O dono não vai fazer um trabalho de 3 anos. Ele vai ser o dono, vai para sempre. Até que ele venda. Enfim, ele vai se mandar no clube. O técnico que ele contratar, ele não vai precisar demitir porque não vai ter conselheiro enchendo o saco. Se tiver. E vai ter, né, derrotas.
Então ele vai conseguir fazer um trabalho com mais tranquilidade e com mais autonomia. Mas isso não quer dizer que é a solução. Por quê? Porque pode ter dono ruim e dono bom. Como acontece, tem presidente ruim e presidente bom. A questão é, o cenário político da dupla Grenal, especialmente, ele urge por SAF. Ele urge. E vendo SAFs em outros lugares no Brasil, como no Botafogo, no Vasco, no Cruzeiro, e a gente vê como é que está o cenário político desses clubes, o Vasco vivia uma situação extremamente delicada. Hoje ninguém mais fala na política do Vasco, porque a 777, né, a 777, comprou o clube e ela que manda. Então ninguém mais dá bola. Ninguém mais enche o saco, todo mundo tá pianinho. E no Inter e no Grêmio ainda tem conselheiros, tem gente enchendo o saco. Então, por mais que possa parecer, digamos, vem um dono aí e faz um trabalho ruim. E seria comprometedor, né? Porque ele não. O presidente você tira. O dono, dificilmente você vai conseguir fazer isso. Né? O dono é o dono. Mas é mais fácil você se arriscar com um dono do que viver anos após anos com esse cenário político que a dupla Grenal vive. Então, a SAF não é a solução, mas a SAF pode ser uma solução, uma escolha que você possa ter como garantia a mais do que trocar apenas a presidência do clube. Troca presidente e são farinhas do mesmo saco. Não tem nenhuma novidade. A única coisa que a gente tem de certeza é que ambos, de diferentes chapas, características, eles pensam no poder e não pensam nos clubes.